Queridos, boa noite. O tema proposto para a noite trata de pensamento e de sintonia, do qual nós vamos buscar, dentro de uma autoanálise sincera, uma autocrítica verdadeira conosco mesmo, dispensando então os autossabotadores das nossas próprias justificativas, para que deste modo nós possamos, ao filtrar a sintonia do qual nós estamos nos permitindo conectar-se e receber informações, nós também possamos dar as respostas para possíveis problemas, possíveis desafios e experiências que estejam nos visitando nesta presente oportunidade reencarnatória. Então, de minha parte, eu peço licença à casa para iniciarmos esta reflexão. Quando nós buscamos falar sobre pensamento, este algo abstrato que não é palpável, mas não se desliga um instante sequer, portanto não há uma criatura que consiga ficar sem pensar. Nós conseguimos sim canalizar, educar, talvez, aquietar, talvez, os nossos pensamentos. Concentrar-se em algo, talvez. Mas parar de pensar, jamais. A criatura, quando atinge este patamar, ela pensa, produz energia. Ao pensar, produz energia constantemente. E pensar é movimentar forças criadoras da alma. Então, conforme nós estamos pensando, gerando conteúdo, gerando informações, é natural, assim como os espíritos definem na questão 76, de que somos seres inteligentes da criação. Quem são esses seres? Os espíritos. Mas nós também podemos nos colocar entre eles, somos almas encarnadas, somos espíritos, estagiando numa experiência material, que é duplo compromisso. Então, suponho que devemos cuidar da parte espiritual, sem jamais esquecer também desta parte que nos cabe nesta oportunidade, a material. Por termos esse duplo compromisso, vamos ter que dar conta de toda a organização material, oferecendo a esta, o corpo físico, boa qualidade de vida. Até então achávamos que qualidade de vida tinha a ver com alguma independência financeira, ou com aquilo que a gente preza ou pensa ou define como liberdade. Mas qualidade de vida vai muito mais além do que algumas cifras bancárias. Qualidade de vida tem a ver com o poder de decisão que eu tenho sobre minha própria vida. E se eu perguntasse hoje, aqui, qual o poder de decisão que temos sobre nossa própria vida? Eu tenho o poder de decidir sobre minha própria vida? Se eu disser que sim, eu sou obrigado a responder. E por que dou prioridade a tudo aquilo que me tira a paz? Qual é o motivo? Qual os porquês? E se eu ficar somente nos porquês, eu vou encontrar justificativas até para odiar. Porque alguém começou. E eu tenho uma mania, um jeito, que se alguém começar ou me testar, vai me conhecer. E este processo de me conhecer pode levar uma vida inteira. Uma vida inteira sem grandes significados existenciais, porque o meu orgulho ferido pode me impedir de acessar o melhor de mim mesmo. E se o meu orgulho ferido me impede de acessar o melhor que há em mim, como que eu posso ser melhor para aquelas pessoas que estão sendo convidadas pelas leis das circunstâncias, atraídas para mim,
de fazer parte da minha vida, como que eu posso tornar essas pessoas melhores, se eu estou muito preocupado, dando prioridade para coisas que existem em mim, roubando a melhor parte. Sempre vou ter prioridade para acumular uma mágoa, sempre vou ter prioridade e justificativa para estar frustrado com alguém ou com uma situação. Logo, eu vou perceber que eu não tenho tanto poder de decisão sobre minha própria vida como eu acho que deveria ter. Não temos tanto poder assim, vamos chegar logo nesta conclusão, porque sequer conseguimos, dentro daquela frase coloquial e infeliz, quando alegamos que não levamos um desaforo para casa. Aqui mostra a nossa imaturidade emocional. Não saber lidar com as emoções e ser escravo delas. Quando eu sou escravo de uma emoção, eu posso puxar um gatilho em nome da defesa de um amor. Um amor que me faz puxar um gatilho não é amor, é doença. Se é doença, nós precisamos rever essa questão de ter prioridade, ter esse poder de decisão sobre a própria vida, mas eu estou aqui para falar de pensamento e de sintonia. E se o que eu estou alimentando em mim agora, estes pensamentos, eles não forem tão bons quanto eu imagino que seja? E se eu já tivesse condições de me autoavaliar, será que eu tenho essa condição? Será que a parte intelectual que eu construí em mim, os títulos acadêmicos talvez, que eu detenho nesta encarnação, eles conseguem fazer com que eu me autoavalie de maneira crítica, autocrítica e sincera, sem com que meu orgulho ferido venha interferir no meu processo de autoavaliação? Eu consigo isso? Há uma parte em mim que diz ser civilizada, mas há outra parte em mim que não sabe lidar com as circunstâncias do dia a dia, que são aquilo que eu chamo de desaforos. E os desaforos comigo não são bem vistos. Eu tenho uma dificuldade muito séria de lidar com pessoas de determinados comportamentos, de determinadas personalidades. Então eu as classifico, as engolo mais ou menos, e começo, por não conseguir fazer a digestão daquilo que chegou até a mim, causar aquilo que chamamos de indigestão psíquica. Mas vamos fazer o tema ficar mais gostoso? Vamos começar a passar o mel agora, para não ficar tão assustador assim, porque a gente começa a se conhecer, fica estranho. Então não vamos ir por esse caminho não. Vamos evitar nos conhecer, senão fica estranho e a palestra fica sem graça. Porque nós temos muitos motivos para estar conectados com pensamentos sabotadores. E às vezes não é interessante deixar de mão essas coisas que já cumpriu sua parte na nossa vida. Eu preciso até ter justificativa para conversar amanhã. Se eu parar de estar magoado, que tipo de conversa eu vou ter? Quem eu vou criticar? Quem eu vou apontar? Não, eu preciso ter esse tipo de comportamento, que aliás faz parte da nossa sociedade. Estar falando sobre 3 pontinhos. Este sobre julga-se ser interessante um alguém, um outro, porque eu não vou falar de um objeto, porque eu estou magoado com a mesa da minha casa, que não me dá tanta atenção assim. Mas eu posso estar magoado com atitudes de terceiro. Eu posso dar tanta prioridade para que outras pessoas tenham poder de decisão sobre minha própria vida, que eu sequer sei ter poder de decisão sobre minha própria vida. É muito mais fácil, porque eu consigo justificar minhas falhas, meus erros e meus fracassos, terceirizando-os. Nós vamos dar agora o contexto espiritual a esta abertura. E quando eu começo a perceber que realmente, tendo esta capacidade de criar por meio dos pensamentos, conforme define a Gênese, em seu capítulo 14, um capítulo muito interessante,
principalmente para a área da saúde. Eu acredito que as ciências acadêmicas no futuro vão se debruçar sobre este capítulo, mas é uma outra história. Neste capítulo, a Gênese, os fluidos, de a Gênese, os fluidos, capítulo 14, nós vamos tomar conhecimento do quanto vale um instante, um pensamento, uma intenção. Visto que toda intenção, toda, seja ela boa ou ruim, vai depender de mim. E eu posso, acreditem, ter motivos para não querer abrir mão de uma sensação ruim. Eu posso querer alimentá-la. Afinal de contas, o problema é meu. Eu sou dessa forma. E posso não querer mesmo abrir mão daquilo que me fizeram. Mas posso querer que os espíritos trabalhadores dessa casa cuidem disso por mim. Façam isso por mim. Mas como que eles poderiam fazer isso se eu não dou acesso a eles no meu mundo íntimo? Se quando um conselho me vem por uma mensagem, conforme a que foi lida, caminhar, e o processo de caminhar envolve se relacionar. Na nossa caminhada, nós vamos estar sempre se relacionando. É uma lei da natureza. Estamos condenados, vai dizer os espíritos, a conviver uns com os outros. E se perguntarmos a eles, por que isso? Eles vão dizer assim, porque vocês estão condenados a viver em lei de sociedade. E dentro do processo de viver em lei de sociedade, vão encontrar espíritos de caracteres diferentes. Alguns se comprazem com o mal. Há mãos que se satisfaz em matar. Há outras que já estão tendo satisfação em curar, em promover amor. Enquanto algumas se preocupam em corromper e usar toda a sua inteligência para praticar o mal, visto que inteligência pode não ter compromisso com o amor. E se notarem isso, é um indicador de perigo. Se a minha inteligência nada tiver com o amor, é um indicador de perigo. Significa que eu só vou se dar bem, ou me dar bem, materialmente. Só, mais nada. Eu só vou me dar bem no transitório, onde tudo se transforma, onde nada é meu, onde eu sou usufruto. Só, mais nada. E isso pode ser uma grande perturbação para o espírito, conforme vai se conhecendo. Mas eu estava na Gênese, capítulo 14, os fluidos, que nos diz que um único pensamento, quando gerado, e isso não importa se eu acredito ou não, não faz a menor diferença. Um único pensamento, quando gerado, a intenção desse pensamento, primeiramente atinge a mim mesmo. Imagine o ódio, o que não faz comigo. Caminhando dentro desse capítulo 14, nós vamos ver à frente que os Espíritos dizem ser esta as origens das enfermidades que conhecemos sobre a face da Terra. Mas eu acredito nisso? Eu acredito que sou um ser espiritual vivendo uma experiência material, porque se eu não acreditar, há uma grande dificuldade para falarmos desse assunto que eu estou tratando. É muito difícil. Porque se eu não crer que sou um ser espiritual, como vamos falar de energia? Então, para mim, tanto faz o que eu penso sobre o outro. E também vou acreditar que tanto faz o que falam de mim. O importante é que falem. Mas e se eu tiver a ver com aquilo que estão falando? E se aquilo for realmente verdade? Estaria eu na mesma frequência de sintonia para receber as energias daqueles dardos que procuram o alvo, dardos mentais emitidos por aqueles olhares insatisfeitos pela minha atitude no dia a dia? E se eles estiverem certos? Falando de mim com razão. Porque às vezes eu tenho uma personalidade difícil, eu sou alguém que impõe, eu sou alguém difícil de lidar, eu sou alguém que tem um ponto de vista que não abre mão. É assim. Existem duas maneiras das coisas acontecerem.
ou para conviver comigo? Primeiro, existe a maneira certa e a errada de fazer as coisas. Existe a maneira certa, que é a minha, e a errada, que é a dos outros. É bem difícil conviver com pessoas assim. É como você tentar conviver com alguém que sabe tudo. E quem sabe tudo não tem mais nada a aprender. Torna-se algo meio vazio dentro de um relacionamento. Imagine. Dentro ainda da Gênese, capítulo 14, os fluidos, conforme nós vamos observando nós vamos então entendendo que é da nossa responsabilidade, sim, da nossa responsabilidade, cuidar de tudo aquilo, conforme Jesus afirmar em o Evangelho, que sai de nossa boca. Isso é verbo, é uma expressão, movimento. Tudo aquilo que sai de ti é o que o teu coração está cheio. Agora, neste momento, já que estamos avaliando se temos poder de decisão sobre a própria vida, porque ainda precisamos falar de sintonia. Já que estamos avaliando se temos o poder de decisão sobre a nossa própria vida, estamos usando para isso o nosso desenvolvimento intelectual, os nossos conhecimentos, os nossos saberes, para poder avaliar se temos condições de decidir sobre a própria vida. E já que está me chegando a informação de que os pensamentos criam coisas, criam um ponto de conexão, de atração, e aqui a gente entra em sintonia, que gera uma sintonia. Se eu já conseguir me avaliar hoje, nesta noite, neste momento, eu consigo dizer se o que há em mim ou o que sai de mim está em harmonia ou em desarmonia. Eu conseguiria fazer essa análise agora? É possível? A gente alcançaria estas informações? Ou há algo em mim que não deixa eu me autoavaliar? E se eu encontrar esse algo em mim que não me deixa autoavaliar? Eu quero mudar? Eu desejo isso? Ou não? Há uma parte em mim, orgulho ferido, que é tão forte que determina o poder de decisão sobre minha própria vida. E que jamais deixaria eu voltar atrás de algo que eu afirmei ser. Eu prefiro sofrer. Vamos confundir isso com poder de decisão. Ou com quando justificamos ter opinião própria. Uma opinião própria que nos faça sofrer é algo inteligente? Calma que nós vamos chegar onde os Espíritos querem. Eles utilizam um canal, inteligência, para que nós possamos dar as respostas para nós mesmos. Infelizmente, nós buscamos apenas cura. A humanidade se feriu gravemente nesse processo de convivência. E a menos que nós nos curemos a nós mesmos, nós vamos continuar criando conflitos. Então eu estou diante de um enigma. Eu preciso decifrar essa incógnita. Dotado de inteligência somos. Se eu então decido ter esse poder de decisão sobre minha própria vida, e notem que eu estou fazendo perguntas e é proposital, para gravar. Se eu realmente digo que tenho esse poder de decisão, se eu entendi que pensar é criar algo, e que criar algo eu vou estabelecer uma sintonia, boa ou ruim, equivalente àquilo que sai de mim, independente se eu crer ou não crer, não importa. Eu estou, nesse momento, gerando um conteúdo. A pergunta é, isso que sai de mim, cria harmonia ou desarmonia? Se cria harmonia, ótimo, investimos nisso. E se cria harmonia, a pergunta inteligente seria, o que me impede de mudar, de deixar este fardo aqui, nesta casa hoje? Estamos criando sintonia. Se já descobrimos que aquilo que estamos carregando é algo que está fazendo com que vamos cada vez mais criar um clima mental, segundo Emmanuel, em uma obra chamada Roteiro,
capítulo 28, lição Sintonia, ele chama de clima mental tudo aquilo que nós elegemos para viver dentro de nós. Quanto tempo nós elegemos para viver no cenário de uma mágoa? Quantos anos? Uma frustração convive, e a palavra é essa, conviver. Uma frustração devido a eu ter confiado a alguém os meus mais nobres sentimentos. Uma frustração tem poder de decisão para conviver comigo, conviver, trocar experiências, por quanto tempo? Percebam que essas perguntas, elas são incisivas. Nós estamos quebrando, rompendo com conceitos antigos para poder ser tratados. Por isso que Jesus, quando olhava nos olhos daqueles que estavam ao seu redor, ele questionava: quer que eu o cure? E se fosse conosco essa noite, o que pediríamos por Cristo? Se Ele olhasse para os nossos olhos e, ao fazer a leitura da minha alma, da nossa alma, Ele proferisse a sentença: tem certeza que quer que eu o cure? Vai ter um preço. Está disposto a pagar? E não é barganha. Ele só vai pedir para que nós nos tornemos mais leves. Ele vai dizer assim: deixe que esses mortos em ti enterrem os mortos que há em ti, e vem e siga-me. Quantos de nós estaria disposto a isso? Ou nós estamos muito ocupados cuidando de coisas que são transitórias, que escapam entre nossos dedos, que já morreu ou vai morrer um dia? Quantos de nós estaremos dispostos nessa noite de nos curar com toda a sinceridade de coisas pequenas, pequenas mesmo, pequenas, coisas que alguém colocou em nós, não são nossas, colocaram, e que eu insisto até hoje, porque é prioridade para mim carregá-lo em meu coração. É prioridade que você, que fez isso comigo, que eu afirmo ser, viva aqui, no templo mais precioso que o Espírito carrega. E eu vivo buscando felicidade. Por isso que os Espíritos afirmam: felicidade para vocês sempre vai escapar-lhes entre os dedos. Sempre. Porque nós buscamos nas coisas transitórias. Mas por que todo esse emaranhado de ideias para falarmos de pensamento e de sintonia? Porque sempre estamos nos comunicando, criando conceito e destruindo conceitos. Mas é interessante como temos capacidade de criar conceitos negativos, de guardar sentimentos negativos, e muitas vezes nos negar a reciclar. Queremos alívio, não cura. Cura envolve movimento, compromisso, seriedade. É comigo mesmo esse compromisso. Quanto mais ético eu for com relação aos valores morais comigo, mais eu deixo de me sabotar. E ao fazer isso, eu também deixo de prejudicar o outro. Porque como que eu posso amar o próximo se eu não me amo? Como que eu posso doar o melhor de mim para o outro, para transformar o que o outro tem de melhor, se muitas vezes eu cobiço o que o outro tem de melhor? E quero podá-lo quando noto um talento, quando percebo que essa pessoa tem um brilho. Então o meu pensamento, alicerçado em sentimentos de inveja, de concorrência, porque um dia colocaram na minha mente que o mundo é lugar somente dos espertos. Não é. Não é. Essa é uma das ideias mais falsas que existe. Não é. Mas nós acreditamos nisso e, não satisfeito, alimentamos as novas gerações. Conclusão:
a nossa geração, o resultado de praxe. Então, o mundo dos espertos, ele é o mundo do tarja preta. Mas não daqueles que se dão bem na vida. Se dar bem implica em estar em paz, ter harmonia. Se eu tenho algo que me incomoda, e este incômodo persiste, não somente por horas, porque há o incômodo natural, que a própria convivência gera. Quando eu discordo de uma ideia, quando um atrito me bate comigo de frente, etc. Mas há aquele que eu alimento porque a minha personalidade não é flexível e não aceita nada que foge do meu molde. Um molde que não se adequa. Então eu sofro. Não contente, eu carrego comigo aqueles que estão em volta, em torno. E quero que todos experimentem e compartilhem do meu estado de espírito. Falta de caridade. Esse estado de espírito gera pensamentos. Estes pensamentos geram sintonias, que por sua vez vai atrair, porque estamos emitindo um sinal. Então, quando lermos no Livro dos Espíritos, ali pela questão 456 em diante, nós não vamos nem ter motivo para assustar. Porque quando Kardec questiona se os espíritos conhecem os nossos mais secretos pensamentos, eles vão dizer, sim. Conhecemos o menor movimento de vossas almas. Mas só nos interessamos por aquilo que tem a ver. O que não tem, somos indiferentes. Se nós ficarmos atentos aqui, nós matamos a charada. É uma grande chave essa questão. Para provocar qualidade de vida. Se reencarnação é o aprimoramento constante do espírito, há aprimoramento progressivo e incessante. Logo, a cada oportunidade reencarnatória, é um dever eu melhorar. Mas se eu acesso em mim sentimentos ainda inferiores dos quais nós afirmamos ser a nossa personalidade, que não muda mesmo, aqui tem um tom de orgulho, percebe? Estes sentimentos inferiores do qual nós temos o dever, e a expressão é essa, a colocação correta é essa, dever. Dever. Mas somos obrigados? Não, a lei do progresso vai te empurrar, fica tranquilo. De certa forma é. Porque como não temos o dever, como não temos o direito de atrapalhar a evolução que corre naturalmente dentro de um orbe, dentro de um planeta, é muito natural que se eu me negar a evoluir, eu não me adequo mais às leis que regem tal planeta em evolução. Eu não vou entrar nesse ponto. Teríamos que abrir para mais 2 palestras, né? Mas a questão seria, o que habita em mim hoje gera que tipo de pensamento sobre o outro? Como não é um só que vive dentro de nós, sobre os outros. É muita gente vivendo aqui que nos incomoda. E pode ser que eu jamais vou perguntar para mim para que eu faço isso. Porque eu tenho uma justificativa. Porque todos nós temos a resposta na ponta da língua. Por que fazemos isso? Mas para que? Pouquíssimos de nós. Só se alguém aqui já foi treinado para isso. Para que precisa de um propósito? Então seria mesmo o mesmo que dizer, qual é o propósito de viver em desarmonia? Qual é o propósito de gerar angústias? De provocar tristezas para os outros? Qual é o propósito de gerar pensamentos negativos na mente das outras pessoas? E hoje nós fazemos isso muito bem.
Talvez verbalmente poucos, mas nós vivemos em uma época em que isso aqui pode destruir vidas do outro lado. Depende dos meus dedinhos aqui, da forma de articular, de usar a minha inteligência para destruir os outros. E a palavra é essa, destruir. Porque eu posso acordar azedo hoje e com a minha habilidade de escrita destruir muita gente que vai se conectar ao meu azedume, a forma como eu estou conduzindo os olhares espirituais desatentos, encarnados, chamando-os para a visão pessimista da vida. E o pessimismo é uma doença. O espírito perdeu o foco do objetivo, que é o amor. Quando o espírito perde o foco do amor, ele se entristece. Solidão da alma, academicamente conhecida como depressão. Não vamos entrar nisso também, não. É só sobre pensamento e sintonia. Veja quanta coisa construímos em 35 minutos, mais ou menos. 35 minutos quebrando paradigmas, construindo nova formatação de ideias. A pergunta é: alguma delas tem a ver comigo? Não, nenhuma. Então tem duas respostas. Ou sou um espírito perfeito, que aliás já poderia desencarnar agora, ou o orgulho que há em mim é tamanho tal que eu nem sei que ainda não sei, mas julgo que sei. Então é interessante a forma como os espíritos nos tratam, com todo o carinho, a maneira como ele nos conduz, como eles nos conduz, sem esperar nada em troca, nem mesmo o reconhecimento. Eu acho que é aqui a parte que mais toca. Você fazer algo e não esperar nem mesmo o reconhecimento. Jesus fez isso por nós. Não espera nem mesmo o nosso reconhecimento. Apenas aguarda pacientemente que um dia nós acordemos. E quando nós acordarmos, e já estamos começando a fazer isso, há aqueles que estão optando por qualidade de vida, e não por desaforos, não por gerar pensamentos negativos e destrutivos. Ah, mas falar é fácil, quero ver fazer. Outra acomodação. Nós aceitamos essa frase com tanta facilidade, sabe por quê? Porque ela nos coloca na posição de acomodados. Então eu posso me defender com ela. Falar é fácil, fazer é difícil. Fazer é difícil, então eu não faço. Ela continua sendo a muleta de algumas culturas. Então, em nome de uma opinião própria, eu ainda firo. Eu firo profundamente o outro. E eu encerro com uma reflexão de Emmanuel, que está na obra que eu citei há pouco, Roteiro, lição 28, Sintonia. E em dado momento, ele vai dizer assim: precisamos compreender, Emmanuel, psicografia aqui de Chico Xavier, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas, ele está dando dimensão, e criações visíveis e tangíveis, tangibilidade, no campo espiritual. É só assim que a gente vai conseguir compreender a questão 456 em diante. Se não lê a Gênesis, não compreende o capítulo 14, fluidos. Você não consegue entender como um espírito é atraído. Sintonia.
Não fica vasculhando o que a gente fica pensando. É atração. Algo irresistível que os atrai. E ele conclui: atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Essas duas últimas palavras é crítica. Se eu atraio alguém que é negativo para mim, com uma invocação e com um apelo, eu preciso saber o que é isso. Qual é a minha invocação? Aqui não. A hora que eu sair daqui, que eu sair do raio de proteção espiritual dessa casa, conforme eu for voltando para a minha, conforme eu for acessando os geradores específicos de determinados pensamentos que vivem em mim, sobre tal pessoa, sobre tal situação, como eu vou me comportar? Que tipo de sentimento eu vou emitir para as criaturas que vivem a atormentar o meu mundo íntimo? Estamos falando de pensamento e de sintonia. E esta forma de Emmanuel completar, e aqui eu encerro, meus queridos, ele nos diz assim: mentes enfermiças, não teve tradução, foi publicado no Brasil. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam, tem a ver, capta as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que boa vontade e boa intenção acumulam valores no bem. Aqui deu para a gente criar uma vértice qualitativa, para a gente dar qualidade aos nossos pensamentos. E as perguntas voltam novamente. Se eu tivesse poder de decisão sobre minha própria vida, hoje, com o fator inteligência que já tenho desperto em mim, até hoje, esta bagagem de construção intelectual que conquistei, até hoje, se já consigo apontar o que cria desarmonia em mim, hoje, eu já tenho condição de decidir por mim mesmo se aquilo continua me incomodando ou não? Esta é uma pergunta que todos nós devemos levar para casa. E aí Emmanuel encerra dizendo assim: cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência. Nós estamos constantemente procurando onde queremos colocar nossos pés. Em que situa a própria felicidade? Cria um paradoxo esse final, parece. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o desejo que nós emitimos do coração para buscar, o desejo que tem a ver conosco, hoje, ele cria desarmonia ou harmonia? Se nós conseguirmos responder a esta simples pergunta, nós vamos responder a qualidade dos nossos pensamentos e vamos saber em qual sintonia está a nossa faixa de frequência. Alívio, todos nós aqui hoje já tivemos. O grande desafio é a cura. Para curar-nos, nós precisamos criar um compromisso conosco mesmo, de assumir o poder de decisão sobre a nossa própria vida. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.